Paz do Senhor Jesus, mais uma vez viemos aqui na presença do Senhor para apresentar o pão da vida, o pão que desceu do céu, o pão vivo, o pão que nos dá alimento, aleluia, o pão que nos purifica. A palavra hoje para os nossos corações é João capítulo 3, versículo 16. João fica no Novo Testamento, nos Evangelhos, capítulo 3, versículo 16. Palavra de hoje para os nossos corações. Que você venha ser abençoado nesse dia de hoje. Que todas as bênçãos do Senhor sejam sobre a tua vida, sobre a tua família nessa hora, em nome de Jesus. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos fazer uma oração, feche seus olhos nessa hora, se você pode. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos humilhamos diante de Ti, diante da Tua poderosa presença nessa hora. Que o Senhor venha perdoar os nossos pecados, as nossas falhas, perdoa as nossas fraquezas, Senhor. Tende misericórdia de nós, meu Pai. Passa do Teu sangue carmesim sobre nossas vidas. Senhor Jesus, Tu és o pão vivo que desceu do céu. E nós te pedimos nessa hora, neste momento de reflexão, a revelação da Tua palavra, Senhor. Fala conosco, fala aos nossos corações nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Hoje a palavra que eu tenho, irmãos, é uma palavra muito delicada. Quero falar sobre Jesus. Nós falamos muito que Jesus ele é nosso Salvador, né? Que Jesus desceu do céu, que Jesus é o pão vivo, que Jesus ele veio para tirar o pecado do mundo, que Jesus ele veio para nos dar salvação. Hoje eu vim falar sobre salvação. O que significa ser salvação? O que significa salvação? Esse sacrifício que Jesus trouxe para nós. Salvação significa ser tirado de um perigo. Salvação significa ser liberto, ser livre. Salvação significa dar escape. Salvação significa curar. Salvação significa justificar. Então, irmãos, é isso que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Ele nos tirou do perigo, Ele nos libertou, Ele nos livrou, Ele deu escape para nós, Ele nos curou e Ele nos justificou. Então, que você nunca venha esquecer o que significa salvação. Amém? Uma palavra muito simples, mas que eu acredito que muitas vezes nós não paramos para meditar o que significa isso. O que significa salvação, né? Que você não venha esquecer disso, guarda isso. E eu quero falar também sobre os 4 aspectos da salvação. O primeiro é a justificação. A justificação, ela ultrapassa o perdão. E o Senhor Jesus, Ele nos justifica. E o segundo aspecto da salvação é a regeneração. A justificação ultrapassa o perdão. Sabemos que nós somos pecadores, mas o Senhor Jesus, Ele nos justifica. Toda vez que nós erramos e que nós pedimos perdão para o Senhor, Ele vem nos limpar, Ele vem nos purificar e Ele passa do sangue carmesim sobre as nossas vidas, porque Ele já pagou o preço lá na cruz do Calvário por nós, como nós já falamos, né? Ele nos dá, nós somos libertos, somos tirados do perigo, somos livres, Ele dá escape, Ele nos cura e Ele nos justifica. Ele já pagou o preço por nossas vidas.
O importante de tudo, irmãos, é nós nos arrependermos quando nós erramos, quando nós sabemos que não estamos agradando ao Senhor. Arrependimento é mudança de direção. Arrependimento é quando você vê que você está fazendo errado por aquele caminho e você muda a sua direção. Fala, não, o Senhor, Ele quer que eu vá para aquele outro caminho. E nós temos que sempre ir na direção do Senhor. Nossos olhos têm que estar no Senhor. O Jesus nos justifica todos os dias, em todo o tempo. Amém? E Ele está sempre pronto a nos perdoar. E o segundo aspecto da salvação é a regeneração. É a obra de Deus nas nossas vidas. Aleluias. Ele está trabalhando em nós. Na palavra fala que nós somos concebidos no pecado. Amém? Mas Jesus, Ele vem para nos libertar, Ele vem para nos justificar. Nós possamos entender hoje que nós estamos sendo trabalhados a cada dia. O Senhor está trabalhando em nossas vidas. Eu já ouvi muitas pessoas falar que eles não vão para a igreja porque eles ainda têm muita coisa para deixar para trás. Isso é uma mentira de Satanás, irmãos, porque primeiramente a gente busca o Senhor para nós sermos libertos, para nós sermos curados. Primeiramente é isso que nós temos que fazer, dar um passo na direção do Senhor. E nós estamos nessa fase da regeneração. O Senhor está trabalhando em nossas vidas. Cada dia Ele lixa um pouco mais. Cada dia Ele limpa um pouco mais as nossas vidas. Aleluias. Nós vamos alcançar a perfeição um dia. Porque o Senhor Ele está nos aperfeiçoando. O Senhor Ele fala que até o dia da volta dEle, Ele vai completar a obra em nós. Então, o dia que nós achar que nós somos os santos, né? Que nós já estamos preparados, o Senhor Ele nos leva. Então, enquanto nós estivermos aqui neste mundo, nós estaremos aprendendo mais do Senhor. Porque o Senhor está completando a obra em nossas vidas. E o terceiro aspecto da salvação é o arrependimento, que é a metanoia. Arrependimento eu já estava falando ali, né, irmãos? Que arrependimento é mudança de direção, é mudança de mente, mudança de pensamento. Nós temos que nos arrepender dos nossos caminhos errados, dos nossos pecados e não a gente pedir perdão hoje, já pensando, amanhã eu faço de novo e peço perdão de novo. Mas a gente mudar a nossa direção, mudar o nosso pensamento. Porque Jesus ele já pagou o preço por nós, lá na cruz do Calvário. Amém? Então vamos mudar nossa mente, aquilo que tem nos feito pecar, vamos deixar para trás. Vamos jogar para fora o que não nos faz bem. Se são amigos que nos levam para o mau caminho, que nos convida para ir a lugares ou a fazer coisas que nós não queremos, esses amigos não são bons para nós. Vamos deixar para trás tudo aquilo que nos faz pecar. Na palavra do Senhor diz assim que se o nosso olho nos faz pecar, arranca-o e joga fora. Se a nossa mão nos faz pecar, arranca e joga fora. Porque é melhor nós entrarmos no reino do céu sem um olho, sem uma mão, né? Do que nós perder a nossa salvação. Porque nós podemos perder a nossa salvação por uma bobeira nossa. Porque às vezes a gente acha que a gente está pronto para ir em algum lugar e o Senhor está falando, ainda não é o tempo, ainda não é a hora. Mas nós nos precipitamos, muitas vezes acabamos caindo, errando. Mas o Senhor ele diz na palavra que o cair é do homem, mas que o levantar vem do Senhor. E que pode o justo cair 7 vezes, mas que o Senhor cada vez levanta ele. Arrependa-te hoje dos teus caminhos, se você não tem agradado ao Senhor.
Muda a tua direção nesse dia de hoje. Te peço em nome de Jesus. E o quarto aspecto da salvação é a santificação. Amém? A santificação é um processo também nas nossas vidas. Eu quero deixar 4 formas que nós podemos alcançar a santificação, aperfeiçoar a santificação nas nossas vidas, que é a oração. A oração é a comunhão com o Senhor, é a intimidade com o Pai. A oração é o alimento do nosso espírito. Amém? A oração nos leva mais perto do Senhor. Na palavra de Deus diz que todo aquele que busca, encontra. Que quanto mais nós buscar Ele, mais nós vamos encontrar. Então, vamos buscar o Senhor em oração, então, em todo tempo. Orar segundo a palavra do Senhor, segundo a Bíblia. Amém? Quando a gente vai fazer orações, não fazemos orações decoradas, mas nós fazemos oração falando com o Pai, com nossas palavras, falando com o nosso coração. E o segundo, mais um aspecto, da santificação que nos aperfeiçoa é o jejum. Matar os desejos da nossa carne, matar as nossas vontades. Em nome de Jesus. O jejum, irmãos, é para a nossa carne não gritar mais alto, mas para nós estarmos sendo guiados pelo Espírito. O jejum é como se tivesse 2 cachorros brigando, um cachorro preto e um cachorro branco. Aquele cachorro que tiver mais forte, mais alimentado, se for o cachorro preto que tiver mais alimentado, mais forte, ele vai vencer a luta. Mas se for o cachorro branco que tiver mais forte, ele vai vencer. E vamos supor que o cachorro branco é nosso espírito. E o cachorro preto é a carne. Então aquele que você estiver alimentando mais é o que vai vencer, é o que vai prevalecer. Então nós temos que orar e nós temos que jejuar. E o terceiro ponto para a santificação, para a gente alcançar a perfeição, é o estudo da palavra, todos os dias. O Senhor, Ele fala em vários lugares para a gente meditar na palavra dEle de dia e de noite, para que venha aumentar os nossos dias de vida aqui nesta terra, porque a palavra é que nos limpa, a palavra é que nos liberta. Ouvir a palavra do Senhor é que vai nos libertar. Colocar a palavra do Senhor em prática nas nossas vidas é o que vai nos libertar. Amém? E é isso que eu quero deixar para os irmãos, e nós ter temor do Senhor. Porque o Senhor é o que criou todas as coisas. Criou o céu, criou a terra, criou o universo. O Senhor, Ele é o Deus onipotente, Deus onipresente e o Deus onisciente. Onipotente que Ele fez todas as coisas. Onisciente é que Ele está onisciente, Ele está presente em todos os lugares. Não, presente. Onisciente é que Ele sabe de tudo. Onisciente, Ele sabe de todas as coisas. E tem um Salmo no 139 que diz que Ele é o Deus que nos sonda e nos conhece, que ainda a palavra nem nos chegou à boca. Ele sabe o que nós vamos falar, porque Ele conhece o nosso pensamento. Ele sabe de tudo. E Ele também é o Deus onipresente, que está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Aleluias. E nós temos que ter temor do Senhor. Temor, quando nós pensamos em pecar, fala assim, não, mas eu não posso, porque eu tenho que temer ao Senhor. Não é ter medo, é ter temor. Amém? Na palavra do Senhor também diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então eu te convido, se você quer ser sábio, se você quer ter sabedoria do Senhor, o primeiro ponto
nós temos temor do Senhor, amém? Que você tenha sido edificado com esse estudo de hoje, que o Senhor tenha falado no teu coração. Nós somos libertos, nós somos livres, nós somos curados e nós somos justificados por Cristo Jesus. Que Deus te abençoe nesse dia de hoje, que as bênçãos do Senhor sejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, amém? Glorificado e exaltado é o Senhor. Aleluia, amém.